Quando te falam o seguinte, tal filme é amaldiçoado, eu tenho quase certeza que você fala, isso é bobajada, isso é coincidência, tudo isso que aconteceu. Eu também sou assim, eu também sou meio cético, eu tendo a acreditar que geralmente é uma coincidência, né, uma ironia do destino, etc. Mas esse filme aqui, ou melhor dizendo, esse projeto de filme, o Atuk, ou Atuk, vamos chamar de Atuk, né, nós estamos no Brasil, não tem como, cara. Isso aqui é um negócio bizarro, porque todos os protagonistas, todos os atores que foram contratados para, né, trabalhar no filme acabaram, infelizmente e tragicamente, morrendo mais ou menos na época que estavam ali envolvidos com o projeto. E vamos descobrir mais sobre esse tal filme tão amaldiçoado assim. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, e se preparem na cadeira que hoje a gente vai falar sobre um projeto nebuloso, sombrio, que pode te dar aí calafrios na espinha, que é um filme que nunca saiu do papel. Por que será? Você vai descobrir até o final desse vídeo aqui, você vai falar assim, Lucas, realmente não deveria ter saído mesmo não, que é do tal do Atuk. Lucas, é um filme de terror. Nossa, seria um filme brutal e tal, sobrenatural, com vômito, com céu, nada disso, nada disso, nada disso. Seria um filme bem sessão da tarde, bem, mas bem mesmo. Por exemplo, né, a gente tem lendas, relatos, histórias falando que filmes como O Exorcista, O Bebê de Rosemary, qual mais? A Profecia é um filme que falam muito, né, por conta de coisas que aconteceram no bastidores. O cara que vigiava o set morreu. O ator coadjuvante morreu 2 semanas depois de gravar e tal. O filme é basicamente isso. Mas esse filme aqui é uma sucessão de eventos que tanto é que o filme nunca aconteceu porque o destino, ou melhor dizendo, né, mais tragicamente falando, as mortes envolvidas não deixaram acontecer. It's a beautiful afternoon in Calgary. Em 1963 foi lançado um livro, um romance de comédia levezinho ali chamado O Incomparável Atuk, escrito pelo autor canadense Mordecai Richler, e é um livro que, quando ele foi lançado, ganhou uma popularidade e tal. E o que acontece? Desde a década de 60, até mesmo antes disso, né, no cinema, quando tem uma história ali que chama a atenção dos produtores, vamos adaptar. Vamos trazer para Hollywood. Em 1977 começou essa jornada, essa saga para tentar adaptar o Diabo do Atuk, né? O Atuk, inclusive, era um esquimó, né, que iria a história é tipo assim, as desventuras do esquimó que vem de longe para ir para cidade grande, Nova York, né? E aí, sabe aqueles filmes bem sessão da tarde mesmo? Com um personagem desengonçado e vai passando por altas trapalhadas? É mais ou menos isso. E aí, em 1977, o diretor Norman Jewison, ele pensou assim, bem, vamos adaptar nessa grande história. Ele contratou, então, o roteirista Todd Carroll para cuidar da adaptação, para transcrever. O Todd trabalhou, você sabe, né, pré-produção e tal. Tem uns filmes que andam muito rápido. Em alguns meses, os caras já reúnem toda a equipe, diretor, taranã, diretor de fotografia, roteirista, aí o roteiro, os caras às vezes escrevem ali em 2, 3 meses, já tá tudo pronto. Em alguns projetos, levam-se anos, até porque em paralelo a esse tipo de como produzir o roteiro, você tem também a arrecadação de recursos, quem vai apoiar o filme pode levar alguns anos. No início da década de 80 já estava tudo engatilhado, ali 80, 81, o escolhido pela produção para ser o Atuk, o protagonista do filme, seria John Belushi, um comediante famoso na época, década de 70, início dos anos 80, ele fez aquele clássico Os Irmãos Caras de Pau, de 1980, fez Clube dos Cafajestes, lá em 1978, e pouquíssimo tempo antes de começar as gravações do Atuk, o que acontece?
John Belushi, sim, a estrela, o protagonista do filme, em 5 de março de 1982, é encontrado morto. Aos 33 anos de idade, em um hotel em Los Angeles, o Belushi foi encontrado sem vida e um tempo depois revelaram que foi por conta de uma overdose. É óbvio, né? Se tá tudo pronto pra gravar com o cara, ele já tava pronto pro papel, já tinha topado, já tinha estudado o roteiro e tal, ele morre, isso causa um grande choque na produção, né? Então o filme ele ficou paralisado por anos depois, né? E passa 83, 84, 85. Lá em 1988, 6 anos depois, aí sim a galera tinha uma nova estrela, um novo protagonista. Dessa vez quem assumiria o manto de Atuk seria Sam Kinison, um comediante de stand-up muito famoso ali na década de 80. Ele chegou a fazer um ou outro filme ali, como De Volta às Aulas em 1986, mas ele se dedicou principalmente aos palcos mesmo. Ele tinha vários especiais lançados de stand-up. Hey, professor, take it easy, will you? Tudo ótimo, tudo bem, agora vai, hein? Agora vai, só que não, é tipo aquele meme, né? Hoje sim, hoje não, porque Kinison era uma pessoa meio complicada de trabalhar. Ele sofria de alguns problemas, como por exemplo o alcoolismo, e ele achou ali no roteiro, como o roteiro tinha sido escrito para o Belushi, né, ele não aceitou várias coisas, então ele pediu várias alterações ali, mandando mesmo, então teve até processo judicial, tá? Olha só, não começaram nem a gravar. Então o cara se encasquetou tanto ali com o roteiro, falou, não, se fosse eu não quero, e os caras ficaram pé da vida com ele. Ele acabou sendo demitido do projeto, né? Até porque se vai rolar ali processo judicial, nem começar a gravar, não deu certo, deram um pé na bunda dele do projeto, só que assim, falando resumidamente, parece que passaram semanas e tal, mas não, passaram anos, tá, nesse processo. A gente começa ali com a contratação do Kinison em 1988, né, vários problemas ali, 89, 90, ele chegou a contratar outros roteiristas por conta própria para refazer ali, imagine você, né, beleza, tem ator aí que manda e desmanda nas produções, mas o cara, ele, apesar de ser um comediante famoso, não tinha tanta coisa, não tinha tanta experiência assim no cinema, mas mesmo assim ele queria mandar e desmandar em todo mundo ali. Ainda durante essa treta, durante o problema judicial, mais uma vez a produção paralisada, chegaram à conclusão que iam demitir o Sam Kinison mesmo, no dia 10 de abril de 1992. Sam Kinison morreu em um acidente de carro, isso mesmo, né? Kinison tinha apenas 38 anos de idade, né? Mais uma tragédia aí. Aí você pode me falar, Lucas, mas nesse caso aí, no Sam, pode ter sido coincidência, hein, tal. Será mesmo? Espera lá. One thing I think you move me! Bem, mais uma vez, a produção do projeto esperou a poeira baixar, né? E em 1994, eles achariam um novo protagonista. O pessoal não desiste mesmo. Dessa vez, John Candy seria o Atuk. John Candy, que, né, estrelou lá em Jamaica Abaixo de Zero, de 1993. Você provavelmente lembra desse filme. Meu amigo, já tava tudo acertado, contrato, o cara já tava ali se preparando. Ele tava terminando de gravar um filme lá no México, chamado Dois contra o Oeste, né? Aí ele ia dar um tempinho, dar uma descansada e ia começar as gravações do Atuk ali, ainda em 1994. Só que durante as gravações desse outro filme lá no México, John Candy teve um infarto fulminante, falecendo aos 43 anos de idade. Meu amigo, não é pegadinha. Mais uma vez, um cara que estava prestes a ser o protagonista, sempre pro mesmo papel, hein? Protagonista do Atuk também acabou falecendo. Ó, me perdoa, mas você vê, né? Silvio Santos, Lima Duarte. Lima Duarte tá vivo até hoje, né? Se tivessem considerado uns atores brasileiros, esses velhos, Antônio Fagundes, tá com, sei lá, 80 anos, o Atuk já teria saído há muito tempo. Ou não, porque se o filme for amaldiçoado também, ó, bate na madeira.
3 anos se passaram. Você acha que os produtores finalmente desistiram de Atuk? Não, chega, já morreu muita gente e tal. Nananina não. Em 1997, eles encontraram um novo protagonista. Dessa vez, o ator e comediante Chris Farley, ele mesmo, de Um Ninja da Pesada, de 1997, que passou 1 milhão de vezes na sessão da tarde. Sim, ele também seria o Atuk se não fosse um detalhe. Os artigos, as notícias, né, quando eu fui fazer a pesquisa, falou que o Chris, ele gostou demais do roteiro e tal, do personagem, achou que a experiência seria divertidíssima, gravar o filme, queria ver o resultado e tal. Aí eu fui pensando, ô Chris, você não viu, beleza, você leu o roteiro e tal, mas você não soube das notícias, não, do povo morrendo, não, meu filho. Beleza, não tinha internet direito naquela época, nos Estados Unidos já rolava discada e tal, mas, pô, fax, revista, jornal, pombo correio, tudo isso já dava as notícias. They were wrong. Porém, o Chris Farley, ele era muito, mas muito fã do John Belushi, o primeiro contratado para ser o Atuk, né, que faleceu aos 33 anos de idade. Então era uma espécie também de homenagem, né? Ele queria fazer aquele papel ali porque também era muito fã do cara. Porém, mais uma vez, o destino ou a maldição de Atuk pregou a peça. No dia 18 de dezembro de 1997, em seu apartamento em Chicago, Chris Farley infelizmente faleceu em decorrência de um ataque cardíaco causado por uma overdose. E detalhe, hein? Foi pouco tempo depois dele fazer lá Um Ninja da Pesada. Agora isso aqui é bizarro, tá? Ah, coincidência e tal. Beleza, mas segura essa. Chris Farley era muito fã do John Belushi, o primeiro a falecer. De que o John Belushi morreu? Você lembra? Que eu falei agora há pouco? Morreu de overdose. Quantos anos John Belushi tinha quando morreu? Você lembra? 33 anos de idade. Sabe quantos anos o Chris Farley tinha quando ele morreu? 33 anos de idade e também morreu de overdose. Isso é maluquice. Acabou, chega, deixa esse filme pra lá, ó, não revive nunca mais esse projeto, esse tal de Atuk, pelo amor de Deus. Você, que é ator, que tá lá por Hollywood, se você receber uma proposta pra trabalhar no tal do Atuk, considere, preze, né, a sua vida, a sua saúde. Mas calma, não acabou. Lucas, espera aí, tem mais morte vindo aí? Infelizmente, sim. O Chris Farley, que foi contratado lá em 1997, ele convidou um amigo dele para também ser um coadjuvante aí no filme do Atuk. O comediante Phil Hartman estava considerando ali se participava ou não do filme. Ele, além de comediante stand-up, ele fez filmes como Herói de Brinquedo, aquele com Schwarza de 1996, fez aquele Pequenos Guerreiros de 1998. O Hartman nem chegou a aceitar o papel por conta da morte do Chris Farley e tal, do impacto que teve. Mas olha só, em 28 de maio de 1998, pouco tempo depois, alguns meses depois da morte do Chris Farley, Phil Hartman foi assassinado pela própria esposa enquanto dormia. Brin Hartman, a esposa dele, teve um surto, né? Ela era usuária, dependente química e tal. Ela estava em surto, tinha também problemas psicológicos e deu um tiro no marido enquanto ele estava lá dormindo de boa. E para piorar ainda mais a situação, deixar a situação ainda mais pesada, a Brin logo depois acabou tirando a própria vida. Bem, o roteirista originalzão, desde lá de 1977, o Todd Carroll, ele falou décadas depois aí, depois de, né, 6 pessoas aí meio que nesse ciclo do Atuk que acabaram falecendo, ele falou que é besteira, não existe essa questão sobrenatural, que foram fatalidades, foram coincidências, né, e realmente o pior disso tudo é não só a forma como, né, alguns deles faleceram, trágicas, né, mas como eram artistas muito novos. Você vê os caras de 30 e poucos anos, no auge da sua carreira, alguns começando a fazer filmes, né, no estrelato e tal, o próprio Chris Farley, né, que era um cara super carismático. Os outros também, né, o John Belushi e tal, era super talentoso, que tiveram suas vidas interrompidas, né.
Mas é aquela coisa, né, cara? Eu acho que, falando sério mesmo, tá? Coincidências acontecem, mas ao mesmo tempo, esse tipo de coisa, né, essas mortes aí e o filme não conseguindo sair porque os caras não conseguiam protagonista nunca. É um negócio muito estranho. Talvez a gente nunca vai conseguir compreender, né, se existe algo sobrenatural por trás ou se são apenas e simplesmente coisas da vida. Você já ouviu falar sobre essa história do Atuk ou do Atuk, né, no BRzão? Você acha que isso pode ser uma maldição, pode ter alguma coisa aí por trás ou não, Lucas? Isso é puramente coincidência. Bem, se você também souber de outros casos bizarros assim de bastidores, deixa aqui nos comentários. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Curte. E eu vou ficando por aqui, caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.